Bom dia, alunos do primeiro ano. Espero que estejam bem. E aqui nós vamos para mais uma aula de trigonometria para a primeira série do ensino médio. Vamos falar sobre a simetria na circunferência trigonométrica. O livro de vocês é o livro 2, no capítulo 5 e a página 6, tá? Vamos todo mundo pegar o material para a gente acompanhar todo mundo junto. Bom, meninos, então vamos lá para a correção da página 6, né? O exercício 4 aqui fala, ó, em cada situação mostrada a seguir, determine as medidas associadas aos pontos indicados dentro da primeira volta positiva. Então, a gente vai falar só na volta positiva, que é no sentido anti-horário. E aí, nós temos aqui na letra A, uma circunferência. No primeiro quadrante, a gente tem o ponto P, que tem esse arco mede 45 graus, né? A extremidade do arco é o ponto P. E a gente sabe que ele tem um arco simétrico no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Bom, se eu já tenho ele no primeiro quadrante, para achar o seu simétrico no segundo quadrante, basta eu usar a formulazinha aqui, ó, L é igual a 180 menos P. No lugar de P, eu coloco o valor dele, que é 45, então ficou 180 menos 45, achamos o L, que vale 135 graus. Então, achamos o simétrico de P no segundo quadrante. Para achar no terceiro quadrante, eu chamei aqui do ponto M, é igual a 180 mais P. O P vale 45, então é só somar 180 mais 45, eu achei o simétrico 225. No quarto quadrante, a gente chamou a extremidade do arco de N, então N é igual a 360 menos P. E o P vale 45, substituindo, eu tenho 360 menos 45, que deu 315. Assim, eu consegui achar todos os pontos simétricos ao arco de 45 graus. Na letra B, nós não temos o ponto no primeiro quadrante, a gente não tem o valor dele, né? A gente tem só o ponto P. Mas no segundo quadrante nós temos, que ele vale 120 graus. E aí eu vou achar o simétrico dele, então, no primeiro quadrante, no terceiro e no quarto quadrante. Bom, como eu já tenho o segundo quadrante, então eu vou colocar a formulazinha ali, chamei esse ponto do segundo quadrante de L, igual a 180 menos o P, que é o ponto do primeiro quadrante. Eu não tenho esse ponto P no primeiro quadrante, né? Mas o L eu tenho. Então, eu substituo o L por 120, é igual a 180 menos P. O P está negativo, eu trouxe ele para o primeiro membro, para ele vir positivo. Desci o 180, o 120 que estava no primeiro membro da equação passou para o segundo membro com sinal de negativo. Subtraindo aí deu 60. Então, a gente descobriu no primeiro quadrante que o P vale 60. Então, agora eu posso continuar com as formulazinhas para calcular no terceiro quadrante e quarto quadrante. No terceiro quadrante, M é igual a 180 mais P, porque ele passou de 180, então por isso eu somo com esse arco P. Então, M é igual a 180 mais 60, que a gente descobriu que o P vale 60, somando M é igual a 240. No ponto N, que está no quarto quadrante, é a circunferência toda menos um arco do tamanho do arco que vai até o ponto P. Então, eu tenho 360 menos P, o P vale 60, então 360 menos 60 deu 300, achei o valor de N. Aí a gente finalizou a letra B. Na letra C, eu não tenho o valor do arco nem no primeiro quadrante, nem no segundo e nem no quarto. Mas no terceiro quadrante eu tenho, que é onde eu chamei de M. Ele vale 215. Então, eu tenho que... Vou começar, então, pela formulazinha lá do terceiro quadrante. M é igual a 180 mais P. Eu não sei quanto vale P, mas eu sei quanto vale o M. Então, M é 215, igual a 180 mais P. Passa o 180 para antes do igual, que é o primeiro membro, ficou 215 menos 180, que deu 35. Então, descobri que o P vale 35. E agora eu posso voltar na formulazinha dos outros quadrantes. Para calcular esse simétrico no segundo quadrante, eu tenho que L é igual a 180 menos P. Eu descobri que o P vale 35. Então, 180 menos 35, L é igual a 145, que está no segundo quadrante. O ponto N, que está no quarto quadrante, é 360 menos P. O P vale 35, substitui, então tem 360 menos 35. N é igual a 325. E assim a gente finalizou até a letra C. Na letra D, nós não temos o valor do arco no primeiro quadrante, mas a gente tem o valor do simétrico dele no segundo quadrante. E aqui ele está em radiano, não está mais em grau.
Então, vou começar ali pela formulazinha do segundo quadrante. L é igual a π menos P. Π seria o 180 em grau, só que a gente vai trabalhar em radiano. Então, eu tenho, inverti, o P está negativo, é ele que eu quero determinar. Passei o P para o primeiro membro e o L para o segundo membro. Então, o P que estava negativo passou positivo, o L que estava positivo passou negativo. Substituindo os valores, eu tenho que o P é igual a π menos o valor de L é 5π sobre 6. Então, agora a gente tem aí uma fração, né? Então, calcula o MMC, que é 6. 6 dividido por 1 dá 6, vezes π dá 6π. 6 dividido para 6 dá 1, vezes 5π dá 5π. Então, eu tenho que P é igual a 6π menos 5π sobre 6. P é igual a 6π menos 5π dá π sobre 6 radiano. Descobri o valor de P. Se eu descobrir o valor de P, posso ir lá agora no terceiro quadrante, que é M igual a π mais P. Então, M é igual a π mais o valor de P, que a gente já descobriu, que é π sobre 6. Então, eu tenho que o M é igual, calcula o MMC, vai dar 6. 6 dividido por 1 dá 6, vezes π dá 6π. 6 dividido para 6 dá 1, 1 vezes π dá π. Soma 6π mais π, deu 7π sobre 6 radiano. Para calcular o simétrico no quarto quadrante, eu tenho que N é igual a 2π menos P. Então, eu tenho que o N é igual a 2π menos o valor de P é π sobre 6. Calculo o MMC, eu tenho, então, que N é igual a 12π menos π dividido por 6. 12π menos π dá 11π sobre 6 radianos. E a gente finalizou até a letra D. Lembrando que a gente começou pelo exercício 4, que na aula anterior a gente já tinha corrigido o 1, 2 e o 3, né? Bom, aqui na letra E também, nós temos o valor de P, embora está em radiano também. Então, eu já posso calcular o simétrico no segundo quadrante, que eu chamei lá de ponto L, então ficou L é igual a π menos P. Substituindo o P pelo valor dele, que é π sobre 3, calcula o MMC, é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes π, 3π, menos 3 dividido para 3 dá 1, vezes π dá π. Então, L é igual a 3π menos π dá 2π sobre 3 radiano. Achei o simétrico de P no segundo quadrante. Para calcular no terceiro quadrante, π mais P, então eu tenho que, chamei de M, é igual a π mais P. O P vale π sobre 3. Calculei o MMC, que é 3. 3 dividido para 1 dá 3 vezes π, 3π, mais 3 dividido para 3 dá 1 vezes π, dá π. Soma 3π mais π deu 4π sobre 3. Achei o simétrico dele no terceiro quadrante. No quarto quadrante, eu tenho que N é igual a 2π menos P. Substitui o P pelo valor dele, que é π sobre 3. Calcula o MMC. Ficou, então, 6π menos π sobre 3. 6π menos π dá 5π sobre 3 radianos. Achamos o simétrico dele no quarto quadrante. Na letra F, eu tenho o valor do arco no quarto quadrante. Então, eu não tenho nem no primeiro, nem segundo e nem terceiro. Bom, então, eu vou começar com a relação do quarto quadrante, que é N é igual a 2π menos P. Eu não tenho o valor de P, mas eu tenho o valor de N. Então, eu substituo o N pelo valor dele, 2π menos P. O P passou para o primeiro membro, foi positivo, é igual a 2π. O 7π sobre 4 estava no primeiro membro, passou para o segundo com sinal invertido, operação inversa. Então, menos 7π sobre 4. Calcula o MMC, ficou P é igual a 8π menos 7π sobre 4. 8π menos 7π dá π sobre 4 radiano. Achei o valor de P. Agora, eu posso voltar na relação do segundo quadrante, que L é igual a π sobre menos P. Substitui o P pelo valor dele, que a gente já descobriu. Calcula o MMC. E 4π menos π dá 3π sobre 4 radiano. Achamos também o simétrico no segundo quadrante. No terceiro quadrante, a relação M é igual a π mais P. Então, M é igual a π mais, o valor de P é π sobre 4. Calcula o MMC, deu 4π mais π sobre 4. 4π mais π, 5π sobre 4 radiano. Achamos o simétrico dele no quarto quadrante. Bom, nós finalizamos o exercício 4, vamos lá no 5. O 5 tem, acho que 2 itens, né? O primeiro item aqui pede a gente para escrever a expressão geral de todos os arcos que possuem extremidades sobre cada ponto A dos itens a seguir.
Na letra A, nós temos que o ponto A está no primeiro quadrante e equivale a um arco de 80 graus. Para qualquer arco que possui a extremidade exatamente nesse ponto, ele pode dar x voltas, k voltas, no caso aqui a gente chamou de k voltas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o arco de 80 mais 360 vezes k, só que o k é o número de voltas, sendo que essas voltas é o número inteiro. Então, eu tenho a expressão geral é 80 mais 360 vezes k, com o k pertencendo aos números inteiros. Ou seja, qualquer número de volta que fizer 5 voltas e parar no ponto 80, 8 voltas e parar no ponto lá onde está o A, que é 80 graus. Então, essa é a expressão geral, tá? Na letra B, no lugar de grau, a gente tem radiano. O ponto A está no terceiro quadrante e é 4π sobre 3. Bom, esse é o, vamos imaginar, deu uma volta e mais esse pedaço. Deu duas voltas e mais esse pedaço. Então, eu tenho esse pedaço, que é o 4π sobre 3, mais a circunferência em radiano é 2π, vezes o número de volta inteira, que é k. Então, ficou 4π sobre 3 mais 2k vezes π, e o k é um número inteiro. Na letra C, nós temos que o ponto A está no quarto quadrante e ele equivale a um arco de 300 graus. Então, a gente vai imaginar o seguinte: começou a circunferência no ponto 1 para x e 0 para y, deu lá, vamos pensar, 8 voltas e parou no ponto A, sem completar a nona volta. Então, a gente tem esse pedaço que não completou, que é o 300, mais a circunferência completa, 360, vezes o K. O K, se a gente tivesse pensado em 8 voltas, ele seria 8, então. Esse K tem que ser um número inteiro, tá? Então, a expressão 300 mais 360 vezes K, com K pertencendo aos números inteiros. Terminamos o primeiro item. No segundo item, ainda do número 5, fala assim, para a gente determinar o menor arco não negativo côngruo ao arco de 2.650. Na verdade, é de marcar alternativa, né? Mas a gente resolve ver qual alternativa que dá certo. Bom, o arco é de 2.650 graus. Eu vou dividir pela volta inteira da circunferência, que é 360. Dividindo, a gente descobriu que dá 7 voltas e resta 130 graus. Então, o menor arco não negativo côngruo é o de 130 graus, tá? Ou seja, vai estar no mesmo local, vai parar no mesmo ponto. Nesse caso aí, vai ficar no segundo quadrante, né? E, de acordo com o livro de vocês, aí é o item D, a letra D, que tem a resposta correta. O tópico 3, o item 3, aí do número 5, pede o menor arco não negativo côngruo a menos 1425. Bom, vou pegar o 1425, vou dividir por 360, descubro que esse arco fez 3 voltas completas lá na circunferência e sobrou ainda um pedaço de 345. Só porque ele está girando no sentido horário. E o que a gente quer é no sentido anti-horário. Qual arco que vai nascer, vai começar lá no 1 para x e 0 para y e vai encontrar com esse 345 girando no sentido horário? Então, eles vão estar girando no sentido contrários. Um vai estar no sentido horário e um no anti-horário. O 345 está no sentido anti-horário. O que a gente quer, ele vai estar no sentido horário. Então, eu vou pegar o 360 menos 345, que deu o arco de 15 graus. Quando estiver lá, a gente começando no 1 para x e 0 para y, e a gente fizer um arco de 15 graus, a gente encontra com outro arco no sentido negativo de 345 graus. E aí, pelo livro de vocês, é a letra E.